Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que você esteja bem. Vamos continuar nosso diálogo, né, a respeito de como todo o processo que nós, ao longo dos séculos, fomos colocados, recebemos todo um processo de crenças, dogmas, que nos levam precisamente a acreditar, né, naquilo que se convencionou chamar cultura cristã. Né? Muito bem. Aqui para nós, nós sofremos uma influência muito grande da cristandade. Né? E quando se fala de cristandade, se fala de toda uma estrutura que o cristianismo criou. E olha, vamos ser sinceros, nunca foi a ideia de Jesus ou Jesus, como alguns chamam, e eu prefiro chamá-lo de Exu, né? O Emmanuel. Em nenhum momento ele teve intenção de estruturar uma carral, uma eclésia, mesmo que os evangelhos escolhidos 300, 400 anos depois, né, selecionado a dedo, né, esse, né, para, diríamos assim, esconder os outros escritos, que eram muitos. Existiam muitas epístolas, muitas cartas, né? Aconteceu com o Novo Testamento aquilo que aconteceu com o Antigo Testamento. Né? Tem vídeos meus aí falando de que sumiram com muitos livros da Bíblia. Tá? Essa manipulação da Bíblia vem de muito tempo. Vem lá da época de Esdras. Né? Depois, em Jânia, se faz o cânon. Tá? Então é preciso que nós tenhamos muito discernimento, porque as pessoas tendem a sair de um buraco e cair no outro. Né? Nos meus vídeos eu venho abordando a respeito da figura do demiurgo. Quem é este ser? E a gente já mostrou que este ser não é uma deidade. Ele é um ser que a Bíblia resolveu chamar de Elohim, os sumérios resolveram chamar de Anunnaki, os gnósticos resolveram chamar de arcontes. Né? Os gnósticos chamavam de Nebro, Yaldabaoth, Samael, Saclas. Né? A Bíblia chama de Javé.
Platão resolveu chamar ele de demiurgo, né? Um conceito que foi adotado pelas sociedades secretas. Portanto, é muito importante que as pessoas saibam que as sociedades secretas, elas têm suas raízes no judaísmo. Elas não nasceram de outro ramo a não ser o judaísmo talmúdico, cabalística. Tá? A relação entre sociedades secretas e o judaísmo e os judeus está ao longo da história, isso foi comprovado. Certo? E existe uma dimensão exotérica da sociedade secreta, que é aquela imagem bonitinha, né, de promessas de grande sabedoria, de elevação espiritual, né, da transformação do ser humano. É uma alegação que eles sempre fazem de que eles não são religião sim. Tem princípios religiosos, tem nas suas salas o livro da lei, que é a Bíblia. Se for em outro canto, é o Alcorão. Se for em outro canto, seja lá o que for, é símbolo religioso. Tá? Então não é verdade, né, que essa relação vem de muito tempo. E o olho que tudo vê, o olho do demiurgo, o olho de Javé, né? E esse aspecto exotérico que eles mostram de uma sociedade benevolente, que cuida, que faz obras de caridade, distribui cestas, etc. e tal. Né? Além de mais, tem um monte de coisa por aí, como promessas de riqueza, promessas disso e daquilo, aquilo. Né? A verdade é que a maçonaria de hoje, ou as sociedades secretas de hoje, se afastaram muito daquilo que elas, nos seus inícios, se proporam a ser. Tá? Então, a parte esotérica das sociedades secretas estão muito ocultas. Tá? Pouca gente chega a conhecer o que é de fato. Tem gente que chega ao grau 33 e acha que atingiu o ápice. E não é verdadeiro. Tá? Porque tem sempre alguém mais acima, superior. Tá? E uma das coisas que as sociedades secretas começaram a adotar é o chamado Gadu, grande arquiteto do universo. Esse grande arquiteto do universo, que eles pretendem dizer para as pessoas que é o Deus judaico-cristão, e de fato é. O problema é que o Deus judaico-cristão não é um Deus, né? E aí a gente tem que fazer essa leitura muito clara, pessoal. Tá? Porque os gnósticos nunca adotaram Javé, Jeová, Alá, Brahma, como a divindade boa. Tá?
Inclusive, muitas escolas gnósticas acreditavam, inclusive em grupos de marcionitas, acreditavam que existia o Deus bom, que era o pai de Jesus, pai incógnito, tá? O demiurgo criador, o Deus do Antigo Testamento, aquele ser que aparece lá com os Elohim criando, tá? E o Deus ou o demiurgo mau, no sentido daquele que governa a esfera da Terra. Tá? Então tinha essa concepção desses três aspectos. Por quê? Porque o que era que eles queriam dizer quando eles falavam a esse respeito? Primeiramente, as pessoas precisam entender o que eles estavam querendo dizer. Tá? Eles estavam querendo dizer que existia o Deus bom, que era o Deus espiritual. Tá? O demiurgo, o Deus do Antigo Testamento, que era o Deus psíquico. E o outro demiurgo, que seria o demiurgo mau, que seria o demiurgo carnal, ou ílico, material. Tá? Essa era a ideia que se tinha. Né? Existe um escrito chamado Diálogo des Adamantius, tá? Diálogo des Adamantius, que é um diálogo entre um da ortodoxia católica e um outro que era maçonita, né? E ele diz o seguinte num dos diálogos: eu declaro que existem três princípios: um Deus, o Pai de Cristo, o bom, e o outro, o Criador. Tá? E o terceiro, o mal. E, na verdade, o bom Deus não é nem o Criador, nem o mal, nem o dispensador, e nem aqui é o fundador deste mundo. Tá? Um alienígena, de fato, é ele, de toda a maldade e de toda a criação. Assim, eu mostrarei o que ele segura, o que ele controla. Tá? Quem falou esse texto, tá, foi o nome dele é Megitius. Ele era um maçonita. Megitius. Tá? Essa crença entre os gnósticos, que vejam, a gnose é a revelação, é o conhecimento revelativo. Tem gente por aí que diz assim: eu sou gnóstico, eu já li o livro não sei do que, eu já li o livro o Evangelho de Filipe, tenho a biblioteca de Nag Hammadi, etc. e tal. Mas o problema não é esse aí. Você conhecer a cosmogonia, a cosmologia gnóstica, é você adentrar nas portas
tá? Adentrar no processo do conhecimento que eles deixaram, de forma muitas vezes velada. Os seres que os gnósticos descrevem são os mesmos seres do Antigo Testamento e são os mesmos seres das tábuas da Suméria. E veja, e é preciso a gente ir mais fundo ainda. Por quê? Porque o judaísmo trouxe no seu bojo, tá, uma visão também do masdaísmo. Porque o masdaísmo também se desenvolveu numa ideia do enoteísmo. Né? Depois deram uma configuração ao masdaísmo de monoteísmo, como uma primeira ideia monoteísta. Mas a verdade é que todas as culturas que se desenvolveram ao longo do tempo nunca foram monoteístas, sempre foram politeístas, mostrando pluralidade de seres. Basta você olhar a cultura africana e você vai ver a imensidade de divindades que existem. Basta você olhar as culturas dos povos indígenas e você vai ver que também tem um rol de divindades. A cultura grega, um rol de divindades. A cultura romana, um rol de divindades. E assim por diante. Depois, claro, pegaram o Deus do Antigo Testamento, que era um entre tantos, né? Uma divindade entre tantas, um Elohim, tá? E resolveram colocar ele como o comandante, o Deus único, deram a ele características do tipo ele é onisciente, onipresente, onipotente, e você verifica nas páginas da Bíblia que há inúmeros textos desmentindo todas essas teses teológicas. Tá? Correto? Basta que no primeiro capítulo do Gênesis a gente já observa uma coisa meio que equivocada. Um Deus criando as coisas e dizendo isso é bom. Isso é bom. Ora, se Deus é sumamente o bem, o belo, tá? Como é que pode sair algo que não seja bom? Era sinal de que o ser que estava criando não era um ser perfeito. É simples. É só ir por detrás das palavras. Por detrás das palavras. Então, um outro exemplo típico é o Deus do Antigo Testamento ir caminhar no jardim e Adão ouviu os passos de Deus andando no jardim. Ah, mas isso Robson, isso não pode ser lido literal porque isso é uma visão antropomórfica. A visão antropomórfica que os escritores da Bíblia quiseram dar a Deus. É mesmo, é? É mesmo? Isso é mentira.
Eles sabiam muito bem o que estava escrevendo. Eu vi os passos, os teus passos do jardim e resolvi me escutar. E aí, um Deus que anda, que tem pé, e ainda por cima você observa a onisciência dele. Adão, onde estás? Se eu sou onisciente, eu não preciso perguntar onde está alguém. Veja, existem textos na Bíblia chamados os textos antropomórficos, que dizem, por exemplo, do nariz de Deus saía fumaça. Quem quer que seja o ser que estava ou que estavam, que eles eram um grupo de colonizadores, eles não eram seres muito diferentes fisiologicamente de nós, tudo indica isso, tá? Passaram elementos da sua matéria para nós, e isso é importante a gente entender, tá? Mas eu vou aqui adentrar dentro de um outro processo, vamos lá, tá? E aí eu quero mostrar para vocês algumas coisas interessantes que vale a pena a gente, né? Quando o texto do diálogo, né, que eu li agora há pouquinho aqui, ó, né, diálogo 10 Adamantius, tá? Esses textos são muito difíceis de ser encontrados em português. E quando ele fala que existe o Deus bom, o Deus criador e o Deus mau, a gente olha para essa figura aqui e a gente observa que o grande Deus bom é a grande consciência. Tá? E ele habita no universo onde existem outros seres originários, sejam eles criados, derivados, processados, emanados, tá? Esses seres estão todos aqui habitando uma região chamada Pleroma, que nada mais é que um universo aonde está a grande consciência, o bom Pai de Jesus. Tá? Esse aqui. Aqui está na sétima esfera, tá? Na sétima esfera, está o Demiurgo, o Deus do Antigo Testamento. Tá? Na sétima esfera, na sétima dimensão, no sétimo céu, como você queira chamar. Ele está aqui. Tá? E toda essa região governada por arcontes. E governando aqui a esfera da Terra base, existe um outro demiurgo, que é um demiurgo mau, que Jesus chamou de príncipe deste mundo. Tá? Que aí vão usar o termo diabolos, tá?
vão chamar de Ra-Satã, que não é nome próprio, nenhum desses aqui é nome próprio, são adjetivos. Vão chamar de demônios os daimons, tá? Mas é preciso compreender que daimons do grego, eles poderiam ser éticos e não éticos, portanto não queria dizer um espírito mau necessariamente, mas um espírito tutelar, né? O certo é que existe um ser ou seres que estão no controle da Terra. Jesus sabia disso, tá? E acima, no sétimo céu, do sétimo céu até o primeiro, desde a sétima esfera até a primeira esfera, na sétima está o demiurgo, o Deus do Antigo Testamento, Criador, juntamente com seus arcontes, seus Elohims, ou seus Anunnakis, como você queira chamar, tá? Que estão exercendo controle dentro do universo deles, esse aqui é o universo do demiurgo, tá? Que alguns chamam de universo de antimatéria. Tá? Então você imagina que é o demiurgo? O que seja o demiurgo? Tá? Por que a sociedade secreta resolveram adotar o demiurgo e dar para ele uma cara de bom? Muito simples. Estou aqui com um livro, olha aqui, ó, História da Filosofia, tá? Eu gosto de embasar o que eu falo, tá? Isso aqui foi editado pela Edições Paulinas, é o volume 1. Então, na página 142, diz assim: a resposta de Platão é a seguinte. O que Platão vai dizer a respeito disso aqui? Vamos lá. Platão vai dizer assim, ó. Existe um demiurgo, um deus artífice, um deus que pensa e quer, e que, portanto, é pessoal, o qual, assumindo como modelo o mundo das ideias, é daí que os gnósticos vão tirar de que Ialdabaoth, ao criar o mundo da matéria, ele criou a partir do que ele acreditava ser o pleroma. Então existe sim um universo perfeito. Existe um universo perfeito. Tá? Um universo aonde realmente o bem na sua totalidade habita. Mas volto a dizer, os seres que lá habitam são seres éticos, que têm corporeidade, tá? Nunca imaginem seres como filamentos de luz, pura luz, vagando, porque isso é uma divagação, tá? De teosofia, de esoterismo, que eu gosto muito, mas que às vezes viajam numa maionese tão grande, tá? Os seres que estão nessa região são seres de alta inteligência, tecnologia, etc. Tá? Então, Platão vai dar essa noção de demiurgo. Não é a noção dos gnósticos. Os gnósticos vão dizer que o demiurgo não é bom. Ele está dizendo aqui que ele é o artífice,
quer dizer, ele é o arquiteto, tá? Que ele pensa e quer. Portanto, quando o Javé, ou Jeová, ou Yaldabaoth, ou qualquer outro nome que se queira dar a ele, ele criou a partir do pensamento dele todo esse sistema, a matéria em si, é produto da mente desse ser. E como ele foi gerado deficiente e na ignorância, ele gera tudo que ele cria a partir de da sua própria imperfeição. Então, o universo é imperfeito, o universo Terra é imperfeito, e o próprio universo dele é imperfeito em consequência da imperfeição da sua natureza, da sua substância. E não por causa do pecado de Adão e Eva. Nós já fomos criados imperfeitos, porque recebemos a debilidade desse ser. Tá? Então é importante deixar isso claro. Aí pintaram, né, dentro de uma leitura, de que aquela serpente, né, inclusive tem escritos gnósticos que o próprio Cristo vai dizer: aquela serpente era eu. Tá? A serpente não foi o, o adversário, não. Ele foi abrir os olhos daqueles dois que estavam prisioneiros num lugar que hoje os pesquisadores da língua suméria acreditam que tenha sido Enki, né, que tenha ido na presença deles e falado para eles a respeito. Existem, inclusive, teorias de que esse ser era um ser reptiliano, tá? E que, portanto, ele foi lá, falou, disse: não, vocês têm que comam, porque aí vocês vão. Tanto é verdade que os Elohim se juntam, né? Os arcontes, os Anunnakis, são mesmas figuras, eles se reúnem e dizem: olha, bora colocar o Adão e a mulher para fora, porque eles já são como nós. E aí eles, conhecendo bem o mal, de repente eles podem tomar da fruta da vida, e aí vão viver para sempre, pô. Vamos tirar esse pessoal daqui. Claro que a árvore é uma figura. Existia algo naquele lugar que era possível as pessoas viverem para sempre. Tá? Então, o demiurgo ou os demiurgos, né, eles se preocuparam com que o ser humano não tivesse acesso à árvore da vida eterna. Tá? Então, como é que Platão descreve o demiurgo? Né? E que, portanto, é pessoal o qual, assumindo como modelo o mundo das ideias, plasmou a cora, ou seja, o receptáculo sensível, segundo esse modelo, gerando dessa forma o cosmo físico. E esse artífice aqui, esse geômata, esse arquiteto, que é o Deus do Antigo Testamento, que é o Deus das sociedades secretas. É o demiurgo.
É o Jeová, o Javé, o Yaldabaoth, o Brahma, o Alá. Gente, se basta uma pesquisa e a gente descobre com muita facilidade e rapidez o engano. O engano e o controle que nós estamos sendo submetidos. E as sociedades secretas não estão aí para abrir o olho de ninguém. Ao contrário, elas acabam cegando as pessoas ainda mais, porque querem aproximar as pessoas deste ser, tá? Do demiurgo. Os pesquisadores estão estão atrás de descobrir a mente de Deus. Mas que Deus? Esse Deus, o demiurgo, a mente do demiurgo. E eles vão encontrar uma mente extremamente confusa, tá? Porque ele começou a criar anjos clones, né? Porque é importante a gente entender isso. Ele cria anjos clones. Ele é chamado de Nebro, né? No Evangelho de Judas, ele é chamado de Nebro. E aí ele começa a se encantar com a criação dele, mas a criação dele a criação dele é imperfeita porque ele é imperfeito. Porque ele nasceu de Sofia sem a outra contraparte, portanto ele é imperfeito. Tá? E aí, diz ainda aqui, o esquema segundo o qual Platão trabalha para explicar o mundo sensível, esse mundo que a gente vê, é, portanto, absolutamente claro. Há um modelo, o mundo ideal, o mundo pleromático. Existe uma cópia, o mundo sensível. E existe um artífice, que produziu a cópia servindo-se do modelo. O mundo do inteligível, o modelo, é eterno. Como eterno é também o artífice, a inteligência. O mundo sensível, ao contrário, construído pelo artífice, nasceu, isto é, foi gerado no sentido verdadeiro do termo, como podemos ler no Timeu, né? Platão. Ele nasceu porque pode-se vê-lo e tocá-lo, pois ele tem corpo e tais coisas são todas sensíveis. E as coisas sensíveis estão sujeitas a processos de geração e são geradas. Mas por que o demiurgo quis gerar o mundo? A resposta de Platão é a seguinte: o artífice divino gerou o mundo por bondade e por amor ao bem. Não é verdadeiro. Os gnósticos vão discordar grandiosamente de Platão exatamente neste ponto. Né? Por quê? Porque Platão vai dizer que ele fez essa cópia aqui do que tinha lá, né? E eu estou apontando para cima, não é porque fica lá em cima. Estou apontando para dar noção de linguagem. Tá? Mas ele fez uma cópia completamente deficitária. E olha, vou ser bem honesto com você. Só não abre os olhos quem não quer. Porque tem pessoas mesmo que não tem jeito. Aí mas preste bem atenção no que eu vou dizer para você. No filme Matrix, quando o Neo chega diante do arquiteto, do homem de branco,
ele diz o seguinte, que houve um erro na Matrix. Que o Neo é um resultado de um erro matemático. Tá? É resultado de um erro matemático. E que ele diz que ele tentou corrigir e que a solução é destruir a Matrix. E ele já tinha feito a destruição da Matrix várias vezes. Ele chega a dizer, por 6 vezes eu destruí para reconstruir. O que é que está se passando naquele filme lá? Estão dizendo para nós o seguinte, olha, este universo Terra é deficiente, contém erros. Erros da mente do demiurgo. Tá? Contém erros da mente do demiurgo. Tá? Então, os demiurgos, eles erraram. Por quê? Mas por que eles erraram? Porque eles são imperfeitos. Eles nasceram dessa relação eles são da prole de Sofia, ainda que Sofia tenha se arrependido, tá? E por isso tenha voltado, não para o pleroma, mas para uma oitava região, uma oitava esfera acima do demiurgo, tá? A Sofia Arcamote, ela tem ingerência sobre esse mundo, porque o universo Terra e o universo do demiurgo são produzidos a partir da mente de um ser gerado deficientemente pela Sofia Arcamote. Então, portanto, não deixa de ser verdade que a Sofia Arcamote tem a ver com a obra criada. Contudo, ela se arrepende de ter feito aquilo. Então você observa que a Matrix começa exatamente por um erro. O nosso universo é errado, ele é tangível, baseado no ideal. No entanto, o artífice, o arquiteto, ele é imperfeito. E sendo imperfeito, ele criou as coisas imperfeitas. Por isso que no Gênesis ele vai constantemente junto com seus anjos clones, Elohim, dizendo isso é bom, gostei, legal, eu achei legal isso aqui. Olha que bacana, olha aqui, ó, isso aqui tá bom, muito bem, isso aqui, tá? Porque se ele fosse perfeito, ele não precisaria dizer que era bom. Tá na cara aí, né? As pessoas, tem muita gente que não quer ver, né? Então, o nosso universo Terra aqui tem um governo. Às vezes as pessoas perguntam que governo é esse? Alguns chamam de governo oculto, né? O GO, tá? Que alguns dizem que tem a ver com as 13 grandes famílias do mundo. Concretamente, realmente acho. No entanto, essas 13 famílias, que se perpetuam ao longo dos tempos, elas estão ligadas à descendência de Caim, e não à descendência de Sete. Tá? No entanto, tem um porém. Essas 13 famílias têm domínio porque alguém deu o domínio a elas. Então há também a hipótese clara de que seres que ficaram para o lado daqui, né, que foram, diríamos assim, protótipos, né, do demiurgo ou dos demiurgos, estão
alguns dizem que eles estão localizados dentro da Terra, isto é, debaixo, no subterrâneo, né? No subterrâneo. E que esses seres são os verdadeiros controladores do planeta. Tá? E que há histórias, inclusive eu vou trazer aqui, né, um documento exatamente que fala a respeito de Ágata. Tá? Ágata. Essa suposta terra ou suposto lugar dentro da Terra. Eu tenho uma teoria, tá? Quando o General Beard conta essa história nos seus diários, e aí começa toda a teoria da Terra Oca, o que é que eu acredito? Eu não acredito que ele tenha entrado para dentro da Terra e visto lá uma civilização extraordinariamente avançada. Não acredito. Eu acredito que ele tenha ido além das fronteiras da Terra, tá? Da Terra base, porque os planetas, ou diremos assim, esses astros são apenas extensões da Terra base, tá? E na Terra base existem outras realidades, outros mundos. E acredito que o General Beard, para não falar que ele adentrou em outras terras, ele resolveu criar essa figura da tal Terra Oca. Né? Eu duvido muito, mas nada está impossibilitado. Por que não? Porque na Bíblia, no Novo Testamento, vocês vão observar que o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, que todo joelho se dobre, tá? Nos céus, quer dizer, nas atmosferas, né? Tá? Na terra e debaixo da terra. Então, debaixo da terra, alguém pode dizer, mas quem está debaixo da terra, lá no Tártaro, são os anjos caídos. Os anjos caídos lá que vieram junto com Lúcifer e tal. Aí as pessoas vão recorrer a uma história de Lúcifer que não existe, gente. Lúcifer foi uma tradução errada de Hillel, tá? Que Jerônimo fez. Hillel quer dizer estrela da manhã, estrela matutina, e o próprio Jesus no Apocalipse vai dizer, eu sou a estrela da manhã. Tá? Então, não é verdadeiro isso. Tá? Os seres que o próprio apóstolo Paulo tem um outro texto em Efésios conhecidíssimo, que muita gente usa para falar de demônios, de espíritos malignos, né? Aquela coisa toda. Né? A gente sabe que nesse mundo evangélico existe umas deturpações esquizofrênicas, doentias, desequilibradas de muita gente. E aí ele diz assim, né? Que as pessoas não lutam contra a carne e o sangue, mas contra principados e arcontes, espíritos do mal espalhados pelos ares, pela atmosfera. Alguns textos dizem assim, pelo céu, pelos espaços celestes. Não. É pelos ares, pela atmosfera. Quer dizer, nas dimensões astrais, nas dimensões psíquicas da Terra. Mas esses seres têm corporeidade. É aí que está o grande problema. A questão não é se eles têm corporeidade ou não. A questão é que nós, enquanto seres criados com deficiências e criados de propósito para ter essas deficiências, a gente não consegue ter nenhum contato com esses seres, a não ser quando eles querem fazer isso. Tá?
Por isso que a intervenção dos alienígenas, que aí você tem que entender uma coisa também importantíssima nessa discussão, é que extraterrestre, você tem que entender o que é extraterrestre a partir do que é terrestre. O que é terrestre? Hoje em dia está meio confuso de se dizer o que é terrestre. Mas eu vou falar em um outro vídeo sobre isso. Mas é preciso a gente entender. Se a gente não definir o que é terrestre, a gente não vai conseguir definir o que é extraterrestre. Tá? Então, o nosso sistema Terra, tá? Ele foi criado com deficiência. Então, esse é o nosso universo. E o universo do Demiurgo, tá? E aí existe o universo, sim, que eu chamo de superuniverso, que é a grande região que é de uma imensa tem uma imensa tecnologia, os seres de lá, para virem aqui no nosso universo Terra, eles têm que fazer um processo todo de desmaterialidade para chegar aqui. Até porque eles têm que passar por zonas de muita dificuldade para chegar aqui. Tá? Então não pensem, né? Alguns desses seres que são vistos por aqui pela Terra, ou eles são daqui do universo Terra, ou são do universo psíquico. Porque é bom a gente entender isso aqui. Aqui está o Deus material, o demiurgo material. Aqui está o demiurgo psíquico. E aqui está a deidade espiritual. Tá? E fora dessa área aqui, essa abrangência aqui, onde está esse ponto amarelo aqui, gente, aqui é o grande, diríamos assim, é a grande área, né, onde está, diríamos assim, a totalidade do ser divino. Né? Só que esse ser total divino, ele não pode, ele nunca saiu do seu espaço. Por quê? Porque se ele sair, tudo se desmorona. É como o universo Terra. Se acontece uma guerra nuclear, esse universo aqui acaba, mas esse daqui também vai para o beleléu. Né? Certo? Da onde virão as naves para pegar o povo daqui da Terra? Eu não estou dizendo que isso vai acontecer agora, não. Se não fica esperando a parousia acontecer, porque o Cristo está na oitava espera, e ele vai ter que vir, e ele vem na nave dele buscar o povo, resgatar o povo aqui da Terra, tirar muita gente daqui, porque haverá em algum momento um processo de transformação da realidade terrena, tá? E eu vou falar sobre isso, né? Quando houver a restauração de todas as coisas, está lá no Atos dos Apóstolos, né? Até a restauração de todas as coisas. Quando é que vai ser restaurado todas as coisas? Quando o príncipe desse mundo que já está, né? O demiurgo dessa realidade nossa, esse outro aqui, existe impossibilidade do demiurgo Javé se reconciliar e voltar. Ele está na ignorância. Tá? Ele pode sim se reabilitar, mas isso ele vai precisar abrir os olhos. E o universo dele está em crise. Tá? Esse universo dele aqui está tendo problemas, e essa é o grande problema aqui. Tá? Eu quero abrir a sua cabeça para isso. Os problemas que nós estamos tendo aqui dentro, seja problemas, né, de cunho natural,
né, que eles chamam de efeito estufa e etc. E tal, na verdade, esse problema aqui é consequência desse outro aqui, desse outro universo, que alguns chamam de antimatéria, universo antimatéria. Tá? Então você imagina, se esse lá está tendo várias situações problemáticas, imagina o que está acontecendo conosco, porque nós estamos dentro dessa esfera. São várias esferas concêntricas, tá? Concêntricas, muito bem elaboradas tecnologicamente, né? Mas como em Matrix, haverá em algum momento que essa realidade terá que ser mudada. É isso que Jesus vai falar no Atos dos Apóstolos, até a restauração de todas as coisas. Quando essas coisas serão restauradas, tudo será restaurado. Por isso que no Apocalipse, lá, o apóstolo o João, ou o escritor do Apocalipse, que ninguém sabe ainda se é João mesmo, o evangelista, a tradição fala isso, mas é preciso a gente ir por uma outra vertente. Então, o João ele é transportado como Enoque em carruagens e ele é levado a vários lugares ao mesmo tempo, né? Ele sofre várias abduções e há um momento que ele diz: eu vi um novo céu e uma nova terra. Tá? Qual é o novo céu e a nova terra? É o lugar, é o original, não é a cópia. Tá? Em algum momento, essa cópia terá que ser refeita, terá que ser tirada a deficiência, né, da cópia. Tá? É preciso a gente entender muito isso, porque também, senão a gente não entende a missão que Jesus veio aqui na Terra. Jesus não era filho do demiurgo, nem deste aqui, nem deste aqui. Ele não é filho, ele é filho do bom Deus, do Pai incógnito, que é uma procedência do Uno. Tá? Então ele vem aqui à Terra e para passar por essas esferas aqui, ele teve que, né, se teve um trabalho imenso, né, até encontrar aqui uma filha legítima originária de Sete, de sangue adâmico, que era Maria. Tá? Então, entendam essa coisa aí. Tá? Processo de gestação de Maria, que foi algo profundamente tecnológico. Tá? E aí, se você acredita que foi milagre, isso é um problema da consciência de cada um. Tá? A gente tem que ser um pouco mais racional. Então, como a gente vem falando, tudo isso aqui, o universo Terra, né, tudo isso aqui é uma extensão, né, da Terra base. Né, certo? E o universo do Demiurgo que está entrando em colapso. Lembremos que o universo Terra está aí, sendo governado por seres que habitam nessa dimensão psíquica da Terra. Isso aqui é uma dimensão psíquica. Isso aqui é uma dimensão física. Isso aqui é uma dimensão psíquica. Tá? Tudo isso aqui é uma dimensão psíquica. Por que a gente precisa entender isso? Porque você não vai encontrar vida em nenhum desses planetas. Por quê? Porque esses planetas são extensões da Terra base. Tá?
mas nós estamos sendo controlados primeiro pela Lua, que está aqui, tá? Primeiro pela Lua, e aí se você conta, tá? Até aonde está Mercúrio, está o controle, tá? Dos seres que comandam toda essa esfera, que estão habitando nessa região psíquica, ou, diríamos assim, uma região moroncial, uma região astral, que tem fisicalidade, corporeidade, no entanto, é um espaço mais sutil. Tá? Então não tem como encontrar vida, se é que porque absurdamente nós temos que começar a entender que essas esferas concêntricas que circulam a toda o universo Terra, gente, quando eu vejo por aí essas imagens, essas fotografias, esses equipamentos andando lá por Marte, não sei por onde, sabe? Aí tem uma série de enganos que uma hora dessa a gente vai comentar com você, tá? Mas o universo Terra é infinito, aqui essa área é apenas a Terra base, tá? Ó, aqui vocês veem que, por exemplo, os judeus acreditavam exatamente que onde estava o trono de Deus, no sétimo céu. Então vamos ver bem aqui na frente. Tá, olha, aqui, ó. Trono de Deus. Mas é o que Deus? É o Javé, o demiurgo. Daqui para baixo, gente, tudo é controlado pelos arcontes, pelos seres que estão. Essa região toda é chamada de região psíquica da Terra. Tá? Ó, a mesma coisa aqui, só que de uma forma um pouco mais esclarecedora. Aqui, ó, você vai vendo, ó. Segundo o céu, aí você vai ver aqui, ó. Eles vão dizer que o paraíso está bem aqui no terceiro céu, porque o apóstolo Paulo falou. Tá? Tá. O céu astronômico, o céu atmosférico, tá? O paraíso, aí aqui o trono de Deus e do Cordeiro. Não tá, aqui quem está sentado é o demiurgo. E o resto tudo para cá são governados por arcontes, e aqui na Terra base, tá, tem os anjos clones, que são comandados por eles. Tá? Vocês ainda vão descobrir muita coisa, gente. Tá? Então, assim como o corpo, uma pessoa é dotada de corpo físico, de alma e de espírito, a Terra também. Tá? O nosso universo também. Então, onde está o demiurgo? Ele está na dimensão psíquica. Tá? Ele está na dimensão psíquica. Tá? Mas existe um universo físico. Energia mais densa, energia mais sutil e energia mais sutil ainda. Porque muda-se a frequência e a vibração a cada espaço desse, ou cada aspecto desse. Tá? Mas tudo isso aqui, daqui para cá, da alma para cá, é produto da mente do demiurgo. Tá? Que o Platão vai chamar de bonzinho, ele fez, né? Baseado no modelo que ele viu lá por cima, só que o modelo é deficitário e os gnósticos mostram que é deficiente. Tá? E que, portanto, essa deficiência passou para nós. Tá? Então, o corpo material começa com o corpo físico,
corpo vital, astral, mental, causal, búdico e átmico. Tá? Então, você vê que se contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, são 7 corpos aqui, ó, que são as mesmas 7 dimensões aonde está na 7ª dimensão o demiurgo. A Terra tem esses mesmos corpos que os seres humanos têm. Por quê? Porque a Terra nós somos uma extensão da Terra. Nós estamos ligados a ela de uma forma mecânica e de uma forma energética que, se a pessoa não faz um processo de expansão de consciência e de evolução, ele nunca sai dessa esfera. Gente, é incrível o que eu vou falar para vocês aqui, mas é tipo assim, se você por exemplo, não, vou voltar bem aqui, se você não evoluir, você não sai daqui, você vai ficar todo o tempo preso aqui, tá? E nunca vai passar do 7º céu. E mais do que isso, no Evangelho de Filipe, Jesus vai dizer que para passar para cá e chegar nos universos superiores, você vai ter que enganar os arcontes. Que os arcontes vão perguntar de onde você vem, e é como se fosse uma investigação. Por isso que muitos espíritos acabam ficando aprisionados até porque não conseguem ultrapassar. E são enganados pelos arcontes. Tá? Então é preciso ter muito cuidado, né, com o que a gente hoje em dia observa, porque muitas vezes são exatamente aqui. Os arcontes estão em toda essa dimensão, desde a dimensão física até a dimensão átmica, estão os arcontes governando. Tá? Eles estão governando aí, exercendo o governo, porque a Terra tem esses mesmos corpos. Tá? Então é só você contar, a partir do planeta Terra, os planetas que vêm sucessivamente, incluindo Plutão, porque tiraram Plutão do meio, né? Então fica complicado. Então vamos lá. Eu quero chegar num outro aspecto, né? Que é exatamente aqui a cosmogonia gnóstica mostra exatamente que toda essa região que se chamava de Pleroma aqui, ó, tá? E a Sofia Arcamote, que deu origem, tá, ao Deus Criador, tá? Essa Sofia Arcamote bem aqui embaixo, tá? Vocês vão ver a outra parte aqui. O que é que acontece? Essa Sofia Arcamote, ela deu origem ao Idabaote, Samael, Sakla, Javé, Jeová, é o mesmo, tá? E esses criaram os outros seres, os anjos clones, etc. E há uma separação entre esse mundo cópia do mundo original, tá? Esse cosmos cópia do cosmos original. Então, portanto, ele criou todos veja que ele cria os 7 arcontes planetários, tá? Olha aqui, ó. Então, os 7 planetas são governados por exatamente os 7 arcontes, tá? Então, eles habitam na região psíquica, sendo que Yaldabaoth fica na 7ª esfera, tá? A 7ª esfera, certo? Aí, e ele criou 5 arcontes para governar os abismos, tá? Que estão aqui, ó, que eu não vou citar nome ainda, porque vai chegar o momento da gente conversar sobre isso. Então,
Todos eles aqui são seres, gente. Seres que você pode chamar de aliens, de seres extraterrestres, do que você quiser chamar. Porque originalmente eles não são de procedência da chamada Terra base do universo Terra. Eles estão, tá? E eles têm a mesma deficiência do criador deles, e eles são apenas os arcontes, os governantes. E eles, por si só, criaram também os outros anjos clones e etc. Tá? E é por isso que muita gente aí entra em êxtase, entra em estado espiritual elevado e diz que teve contato com determinadas coisas e tal. Muitas vezes, os seres que eles encontram são estes seres, ou muitas vezes os anjos clones que eles criaram. Tá? Isso é importantíssimo a gente dizer a vocês. Isso aqui é o mesmo, né, mostrando como é que é a região do Pleroma, né, tá? Aonde existe o pai de tudo, a nossa mãe chamada Barbelô, né, os 10 aeons que foram criados, né, aí o Christos, né, ou Logos, e os 4 luminares. E cada luminar desse ficou responsável por os éons, né? E aí a Sofia ficou responsável. A Sofia, aquela que deu origem ao Demiurgo, ela ficou abaixo desses seres aqui, tá? Importante a gente entender isso aí, né? Então, como eu falei, né, o corpo físico, biológico, eletroquímico ou ílico, tá? Então, existem seres que estão nessa esfera tá? Nessas esferas aqui, né? Lembre-se que eu estou falando do aspecto Terra, tá? Do universo Terra. Existem os seres que ficaram dentro do universo psíquico, almático, tá? Da energia semi-sutil, ou moroncial, ou perispiritual, como alguns querem chamar. E ainda existem seres que estão ainda dentro de uma outra dimensão, tá? Que aí já são seres que eu diria assim, estão ainda que muitos seres, claro, dentro desses aspectos aí, gente, também tem que ser dito uma coisa. Existem seres que têm possibilidade de se arrepender, são seres que estão em busca de resposta, muitos foram criados pelo Demiurgo e também estão em busca da grande resposta às questões da vida, da existência. Não pense que não tem seres por aí querendo descobrir de onde vieram, para onde vamos, o que eu sou e tal. Tem. Não é só os seres humanos que têm estas perguntas que se faz, né? Então, aqui é mais ou menos essa ideia, né, que a gente repassa, né? Sendo que aqui está o universo Terra, bem aqui, ó, e tem todas essas esferas, tá? Para cá, né, que você vê, e isso aqui não termina aqui, né? Tem uma vastidão né, e cada esfera dessa tem um governo, um arconte, né? E com os arcontes os seus seres e etc. Tá? Então a gente precisa ter muito essa dimensão de entender todo esse processo. Tá? Por isso que eu falo que quando a gente fala sobre a questão do demiurgo, tá? E eu mostrei aqui para vocês como é que Platão entendia essa questão do demiurgo, né? E quando ele diz que o demiurgo quis gerar o mundo por bondade, os gnósticos vão e dizem não é verdade. Ele criou por ignorância, por uma deficiência que ele tem, por causa da geração dele, né, que ele foi gerado pela Sofia Arcamota, e não tinha mais o que como, né,
Platão vai dizer, Platão é muito reverenciado dentro das sociedades secretas, tá? Ele vai dizer que o demiurgo, tá? Quis fazer o melhor, criar o melhor, né? Então, aqui em uma parte do livro diz assim: o demiurgo, portanto, realizou a obra mais bela possível, animado pelo desejo do bem. O mal e o negativo que permanecem neste mundo derivam da margem de irredutibilidade da espacialidade caótica, isto é, da matéria sensível, ao inteligível do irracional ou racional. Platão não parou para pensar que o erro estava exatamente em quem gerou tudo isso, em quem criou. Tá? O erro está em quem criou, no arquiteto que fez isso aqui. A deficiência é dele e não daquilo que ele criou. Porque aí eles vão fazer crer que os erros do mundo são de responsabilidade da liberdade humana. Não, são de responsabilidade daquele que criou este universo. Ele passou a deficiência dele para nós. E como nós temos parte na centelha divina por causa de Sofia Arcamote, tá? Nós temos dentro de nós a mônada divina, tá? E essa mônada divina foi colocada, criaram um corpo para a mônada, né? Estruturaram para aprisionar as mônadas, tá? Se você quiser chamar de espírito, chame, de centelha divina. Eles quiseram aprisionar dentro, né? E é isso que é importante a gente entender. O trecho acima citado mostra claramente que Platão concebe o mundo como vivo e inteligente. Tal concepção deriva do fato de que ele concebe como perfeito e de que, para ele, o ser vivo e inteligente é mais perfeito do que o não vivo e o não inteligente. Consequentemente, o demiurgo dotou o mundo, além de um corpo perfeito, também de uma alma e de uma inteligência perfeitas. Assim, ele criou a alma do mundo. Preste atenção. Ele criou a alma do mundo. Eu não falei da dimensão psíquica da Terra. Por quê? Porque a Terra tem uma alma. Tem uma alma. Certo? Ouça bem, para que os seus ouvidos o escutem, seus olhos se abram e você entenda definitivamente que você precisa despertar. E ele valeu-se de 3 princípios. Quais princípios? Tá? A essência, o idêntico e o diferente. E uniu a alma ao corpo do mundo. O mundo, portanto, é uma espécie de Deus visível. Como deuses visíveis são as estrelas e os astros. E como é perfeitamente construída essa obra do demiurgo, não está sujeita à corrupção. Assim o mundo surgiu, mas não perecerá jamais. Então, ouça bem. Ouça bem. O mundo, portanto, é uma espécie de Deus visível. O mundo que ele fala, a nossa realidade. Então, isso comporta com aquilo que eu disse. Existe um demiurgo deste mundo, um demiurgo que criou, tá? Que está na 7ª esfera, mas existe um demiurgo na
aqui no nosso mundo, a nossa realidade terrena, tá? Que é o Deus visível que Platão vai dizer. Uma espécie de Deus visível, tá? Uma espécie de Deus máquina, tá? E eu vou falar depois sobre a teoria, né, do Deus, tá? Do Deus máquina, porque especificamente dentro deste horizonte que Platão diz que o demiurgo criou exatamente e dotou a Terra de alma, portanto, como um ser vivo, um Deus visível, tá? E ele diz assim também que as estrelas e os astros, incluindo Sol, Lua, estrelas, planetas, tá? São deuses, tá? São deuses. Mas há tanta coisa interessante que a gente vai ficar para um próximo vídeo a gente falar ainda mais sobre esse assunto. Gente, é importante que você entenda. Eu quero que você me ajude a divulgar este canal, para que outras pessoas conheçam o caminho da elevação. E conhecendo, possam um dia acordar, despertar e ir para um outro nível. Portanto, eu peço para você, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e um forte e longo abraço para você. Muito obrigado.